Não atentes a quem disse, mas ao que é dito, com razão e isto. Confio a memória. Quem disse isso? Santo Tomás de Aquino, em seu De Modo Studendi, na Suma Teológica, prima segunda, questão 109, artigo 1, resposta à objeção primeira. Toda verdade dita por quem quer que seja, vem do Espírito Santo. Com base nessas duas citações muito verdadeiras, vamos iniciar o nosso vídeo. Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje gostaria de tratar sobre a escola austríaca que muitos socialistas, travestidos de tradicionalistas, insistem em dizer que ela é herética e até mesmo, talvez seja por total analfabetismo funcional, provavelmente decorrente do sistema educacional, e também por conta do pensamento univocista deles, porque tudo tem que ser preto no branco, independente da realidade analisada. Enfim, também decorre da própria superficialidade, e quando não se trata de um idiota analisando a coisa, são pessoas que querem, digamos assim, inverter a ordem silogística. Eles criam uma conclusão e procuram as premissas. São muitas as razões para caírem em tantos equívocos assim. Eu decidi gravar esse vídeo, primeiro, porque, como vocês podem ver, eu coloquei uma pesquisa na aba comunidade e também eu conversei com diversas pessoas próximas se conviria continuar gravando mesmo assim os vídeos durante a quaresma e publicá-los durante a quaresma, juntamente com as leituras litúrgicas que eu tenho publicado aqui. Foi quase unânime, que eu deveria continuar produzindo conteúdo, então eu vou continuar assim. Tem alguns conteúdos que eu já deixei programado, um para o domingo de Ramos, sobre a Semana Santa Reformada, por Pio XII, que será publicado no domingo de Ramos. É uma exceção que eu tinha decidido, e também há outros 2 vídeos, na segunda após a Páscoa e na terça após a Páscoa. Na segunda será publicada considerações minhas sobre a literatura fantástica, a partir de um artigo de John Daly, e também um vídeo breve, comentando sobre a tara de muitos tradicionalistas com respeito a teorias da conspiração, Por isso que ficam nessa idiotice de insistir em afirmar categoricamente que rampola a formação, essa estupidez toda, Eu não estou dizendo que é estupidez acreditar privadamente nisso, Uma coisa é você crer privadamente. Eu não creio que rampola a formação. O problema é afirmar categoricamente, com toda a certeza, que ele ou foi, Depois desse vídeo que eu estou gravando agora, eu vou gravar um outro sobre Tolkien, mais um sobre Tolkien, Porque para responder a outros analfabetos. Nesse caso eu digo que são analfabetos, Ou pessoas desonestas, que não leem Tolkien, não sabem nem o que é gnose direito, mas querem insistir nessa estupidez, e esse sim é estupidez certeira, certa, de que afirmar que Tolkien foi gnóstico. Isso para mim é estupidez inequívoca, inquestionável e indiscutível, Ou é isso, ou é desonestidade total, Ou é desonestidade total. Eu também vou responder isso, E digo isso porque eu não sou um especialista em Tolkien, mas eu li suficientemente para
defender o meu ponto de vista. Ao contrário do que muitos fazem, né? Mas vamos tratar sobre isso daqui. Porque eu tô gravando mais um vídeo defendendo a escola austríaca, sendo que eu já gravei um ano passado, né? Porque aquele que gravei no passado foi mais superficial, gravando na rua, comentando na rua, né? Enquanto tava andando nas seguríssimas ruas japonesas, né? Coisa que eu não posso fazer aqui no Brasil. Eu recebi alguns encaminhamentos, tá? De um trad tonto, um trad socialista, dizendo que a escola austríaca ela é cabalística, tá? Por quê? Porque alguns dos seus principais expoentes são judeus, tá? Olha só. É impressionante também essa tara que essa gente tem por judeu, né? É impressionante. Eles adoram judeus e não sabem. Tudo culpa daquele panfleto, né? Chamado Complô contra a Igreja. Um livro muito mal escrito, tá? Muito superficial. Panfletário ao extremo. Cheio de imprecisões, né? E o pessoal toma aquilo como algo magisterial, inquestionável. Se você duvidar, você é com certeza um conspirador. Mas enfim, né? Fazer o quê? Então, a pessoa não sabe o que é Cabala, tá? E não sabe o que é a escola austríaca. Ela não sabe quais são os axiomas da escola austríaca que eu aceito, tá? Quais são os pontos que eu busco corrigir e quais pontos que eu rejeito completamente. Eu já escrevi um texto sobre isso e eu vou lê-lo aqui com mais alguns outros acréscimos e outras observações. Assim, aproveito e já faço uma revisão para corrigir alguns errinhos que pode ter lá, né? De construção ou de digitação. Então, vamos começar. O título do artigo, que também é o título que eu vou colocar nesse vídeo, é A Escola Austríaca à Luz da Doutrina Católica. Tá? E na imagem que vocês estão vendo agora, vocês veem à esquerda Murray Rothbard, cuja ética eu rejeito. Tá? Ao centro, o Henry Hazlitt, que é um excelente economista, apesar de ele ser primeiramente um jornalista, mas ele também entende muito de economia. E à direita, o maior expoente da escola austríaca, né, o economista austríaco Ludwig von Mises, que tem os seus problemas, tá, principalmente com sua visão sobre religião. Eu soube por um artigo que ele revisou a sua posição, tá? Deus queira que isso tenha sido o suficiente para ele alcançar uma certa conversão, mas infelizmente é o que acabou pegando. Eu não estou aqui para pegar a opinião religiosa ou ética, moral, ou mesmo filosófica, tá? Dessas figuras. Eu não sei o que pensa Henry Hazlitt, eu não conheço bem a biografia dele, tá? Eu conheço bem o Rothbard e o Mises. Tá? Hazlitt não conheço bem. Mas aqui vamos pegar os seus acertos. E por que eu coloquei as citações no começo do vídeo? É justamente porque vamos tratar de pessoas que não eram católicas, algumas até eram hostis à religião, mas que têm acertos. São Tomás de Aquino, ele usou de pelo menos que eu lembro de cabeça, se vocês souberem demais, coloque nos comentários, 3 judeus, para vocês terem uma ideia. O Fílon de Alexandria, que talvez tenha sido o primeiro teólogo da história, apesar de judeu. Isaac Israeli, de quem Santo Tomás tirou a definição de verdade, como a adequação entre o intelecto e a coisa. E Moisés Maimônides, tá? Esse sim era hostil ao cristianismo,
é o pai da religião noachida. Maimônides também ele seguia o método apofágico, né? De buscar definir as coisas pelas coisas que não são. Mas, enfim, São Tomás também ele aprendeu e aprendeu muito com pelo menos 2 muçulmanos, tá? Averroes, que depois passará a ser crítico, mas ele aprendeu coisa com Averroes e principalmente com Avicena. E fora os pagãos, como Aristóteles, Platão, Cícero, entre outros. E que não me vem dizer que ele fez isso para apenas evangelizar os pagãos, tá? Como alguns disseram. Porque essa uma conta gentil seria uma mostra disso. Não, São Tomás realmente aprendeu com todos esses personagens. Ele aprendeu realmente com todos eles. Tá? Isso é inequívoco. Até para ensinar a ética, São Tomás recorre a Aristóteles. Ele recorre a tudo aquilo que os infiéis ensinaram a aprender e com eles aprenderam. O São Tomás aprendeu, tá? Então, vamos deixar bem claro. Agora, a questão é, podemos dizer que há o que aprender com os economistas austríacos? Isto é, com Ludwig von Mises, com Henry Hazlitt, com Murray Rothbard, com Karl Menger, com Eugen von Bombawerk, com Hans Hermann Hoppe, com Israel Kirzner, com Friedrich Hayek. Podemos dizer que temos o que aprender com todos eles? Pois bem, muitos sabem, tá, que creio eu que mesmo já no ano retrasado, ano passado, até ano passado, eu tive um atrito até razoavelmente grave com o senhor Paulo Cogos, tá? Na discussão sobre o anarcapitalismo. Aqui não estamos dizer, aqui tá, há uma questão de semântica. Não vou discutir aqui se o anarcapitalismo, tal como ensinado por Murray Rothbard ou Hans Hermann Hoppe, é de acordo com a Igreja Católica ou não. Tá? Isso talvez mereça um outro capítulo à parte, porque a explicação não é tão simples, tá? Já que não significa defender uma anomia. Até porque estamos falando de princípios que podem ser úteis no contexto atual. Não estamos falando de ausência de governo, tá? Talvez nem de Estado tal como entendemos hoje. Aliás, hoje não. Como se entendia. Porque que o Leviatã moderno é anticatólico e é ilegítimo, tá? Ou, no mínimo, com uma autoridade precária, isso acho que não se discute. Como eu já disse no artigo meu com respeito à legitimidade do Estado moderno, tá? Eu vou deixar o link aí, assim como vou deixar também o link da meu artigo A Escola Austríaca à Luz da Doutrina Católica e também o meu vídeo sobre de Jacques Sand ao choque Nixon, tá? Eu acredito que vocês também não devem defender moeda fiduciária, né? Pois bem, vamos iniciar a leitura aqui. A Escola Austríaca à Luz da Doutrina Católica, uma análise católica intelectualmente honesta. Eu coloquei isso, tá? E tomista, tem que colocar aqui também, da Escola Austríaca de Economia. Introdução. Soube por alguns que o fato de ter reatado a amizade com o Paulo Cogos, sim, o Paulo Cogos é meu amigo, tá? Aliás, se o Paulo Cogos estiver ouvindo aí, um forte abraço.
e ter adotado a escola austríaca de economia como a regra do pensamento econômico causou certa controvérsia. Pois é, muitas pessoas ficaram assustadas com isso. Inclusive, eu cheguei a conversar com o Paulo Cogos e ele até brincou, dizendo que eu estou até mais austríaco do que ele. Mas eu dei as minhas precisões, que serão dadas aqui nesse vídeo, tá? Continuando. Por quê? Porque para eles a escola austríaca é, entre aspas, liberal, entre aspas, anticatólica, entre aspas, favorável à avareza. Nada mais longe da verdade. O problema de muitos é não conhecer as devidas distinções. Infelizmente, a bolha tradicionalista padece do gravíssimo defeito da estatolatria. O que também impressiona é como muitos vomitam que concordar com seus axiomas implicaria ser liberal. Não é bem assim. Antes de fazer a minha breve exposição, antecipo 2 avisos para que ninguém se sinta confundido ou escandalizado. Na verdade, coloquei 4 aqui, porque era para ser 2 e eu mudei de ideia ao longo do texto. Depois eu vou corrigir aqui. 4 avisos. Primeiro, não estou aqui defendendo a escola austríaca de economia em todas as suas concepções e terminologias. O que quero expor aqui é que ela pode ser aceita em seus axiomas com o devido preenchimento de valores católicos e corrigindo suas terminologias. A escola austríaca de economia não é infalível ou inerrante. É uma escola de pensamento econômico cujos teóricos são falíveis ou mesmo infiéis. No entanto, assim como a filosofia contém elementos verdadeiros que podemos apropriar mesmo com filósofos pagãos, ou mesmo podemos dizer de uma escola de pensamento econômico. O meu objetivo é demonstrar que a escola austríaca de economia, dentro das escolas modernas, é a mais realista de todas. Segundo, tampouco quero aqui dogmatizar a escola austríaca de economia. Infelizmente, isso é muito comum entre os católicos tradicionais, dogmatizar opiniões. Eu não quero aqui dizer que quem não aceita os axiomas austríacos sejam hereges. Muito longe disso. Quem não aceita, a meu ver, são pessoas que ou não estão dispostas a entender ou simplesmente discordam mesmo. Não direi aqui sequer que estão errados economicamente. Exporei apenas o que julgo os seus acertos e os pontos corrigíveis. Terceiro, não sou economista. Exporei aqui como alguém que leu sobre economia, em especial os austríacos. Aqui escreverei sobre o que aprendi em economia e buscarei conciliar ou confrontar, caso seja necessário, com o que aprendi estudando tomismo. Quem for economista de fato, esteja à vontade para corrigir-me ou precisar melhor o ponto. A minha intenção é demonstrar o realismo da escola austríaca de economia, não apoiado na minha opinião, mas dentro do que os economistas austríacos ensinam, e a coerência com o tomismo, corrigindo os termos e adaptando os conceitos. Quarto, tampouco, devido à falta de material, compararei a doutrina dos austríacos com os escolásticos tardios. A razão é simples. Eu não quero aqui pagar de erudito porque simplesmente não tive nem tenho acesso às obras econômicas deles. E tampouco tenho tempo para analisá-las. Aqui usarei o meu instrumental filosófico adquirido de 5. Depois eu refio os meus cálculos, na verdade são 7, tá? Anos de tomismo e só. Tampouco vou averiguar se os autores trataram sobre se o que os autores trataram sobre os escolásticos está correto. André Ribas Marim fez isso parcialmente, mas não chegou a pôr à prova os axiomas que trataremos aqui. Tá?
o Daniel Henrique Marin, ele percebeu que há, sim, alguns pontos, tá, que contradizem, talvez por incompreensão de alguns economistas austríacos que acreditaram que há certa compatibilidade, mas ele não chegou, tá, a confrontar os axiomas austríacos. Ele não fez isso. E isso é importante colocar aqui, tá? O Christopher Hara fez a mesma coisa. O Brian McCall fez a mesma coisa. Tá? Mesmo o Daniel Scherer, que é um autor que eu admiro, é brasileiro, autor da Raiz Antinomista da Metafísica Filosófica e da Metafísica da Revolução, dois livros que eu recomendo bastante e vou continuar recomendando. Mesmo o Daniel Scherer também não fez isso. Então vamos continuar. Dadas as observações, exporei primeiramente a doutrina católica e depois os axiomas austríacos corrigidas e com as observações. Com respeito ao papel do Estado ou não na economia do país, não é o objetivo do artigo. Apesar de, confesso, crer que deve ser a mínima possível, tá? Entendo como quiser a mínima possível. Não vou insistir. Isso deverá ser tratado em outro momento. O que adianto sobre isso é que, a meu ver, o Estado moderno tem uma autoridade precária. Aí segue-se o link do artigo, tá? Que eu vou deixar na descrição. Bem, abrindo um pouco da visão católica. Existe algo na teologia moral católica chamada justiça distributiva. E esse princípio nos ensina que a criação, tal como existe, foi feita para todos os homens. Assim, é necessário que a racionalidade e a caridade humana ordenem os bens da criação a serviço do homem para que o mesmo glorifique a Deus. No entanto, os bens da criação não serão distribuídos igualmente a todos os homens, assim como os bens sobrenaturais também não o são. Assim como alguns homens são predestinados e os outros reprovados pelo mau uso do livre-arbítrio, mutatis mutandis, também uns serão materialmente ricos e outros pobres. Vejamos assim o que ensina o padre Julio Menvielli. Todas aquelas coisas que, abre aspas para o padre, todas aquelas coisas que sobram, uma vez satisfeitas as necessidades do próprio Estado, são supérfluas e não resultam bem se mantenham acumulados ou seu uso para satisfazer a sede dos prazeres. A obrigação grave, segundo terminaremos na próxima sessão, de participar de seu uso a todos os membros da comunidade social, para que resultem bens úteis ao homem, isto é, bens materiais humanos, que só devem ser usados conquanto conduzam à plenitude racional e à destinação sobrenatural do homem. Devemos servir-nos da riqueza como filhos de Deus, que nos chamamos e somos. Isso está na Constituição Católica da Economia, da Centro Anchieta Editora, 2020, páginas 30 a 31. Segundo alguns objetores, da escola austríaca, como Christopher Hara e Daniel Henrique Marin, citações como essa confrontam com a escola austríaca de economia. Nada mais falso. Assim como nada mais falso crer que o conjunto de opiniões particulares de austríacos como Mises, Rothbard, Hayek, etc., provariam o quão a escola austríaca de economia é falsa. Eles falaram muita besteira e realmente fizeram algumas interpretações equivocadas. No entanto, nada disso torna a escola austríaca de economia falsa. Como dito acima, há pontos na escola austríaca de economia que devem ser corrigidas. Ademais, é óbvio que é imperioso aos ricos ajudar os pobres, como vemos na parábola do pobre Lázaro e rico e pulão. Lucas 16, 19, 31. Em um discurso escatológico do nosso Senhor Jesus Cristo, em que ele se coloca no lugar dos pobres, dizendo: tive sede e nos deste de beber, etc.
Mateus 25, 35 a 45. E São Tiago dizendo aqui, quem pode fazer o bem e não faz, peca. Tiago 4,17 e outras. No entanto, também temos passagens fortes contra os vagabundos, como lemos, abre aspas, em realidade, vós mesmos sabeis como deveis imitar-nos, pois que não vivemos preguiçosos entre vós, nem comemos de graça o pão de ninguém, mas com trabalho e fadiga, trabalhando de noite e de dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos direito a isso, mas para vos dar em nós mesmos um modelo a imitar. Desta sorte, quando ainda estávamos convosco, vos declarávamos que, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Ouvimos dizer que que alguns entre vós são preguiçosos, nada fazendo, mas ocupando-se em coisas vãs. A este, pois, que assim procedem, ordenamos e rogamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando principalmente, comam o pão assim ganhado. 2 Tessalonicenses 3, 7, 12 a 12. Assim, não devemos ignorar essa realidade. Aos que passam necessidade real e sem culpa, a qual todos temos a imperiosa obrigação de ajudar, incluindo os capitalistas, assim, segundo os princípios da justiça distributiva, os necessitados podem até se apoderar daquilo que tem necessidade dos outros. Na Suma Teológica, segunda, questão 16, artigo 7. Eu coloco a observação. Não podemos aqui crer que isso é licença para o furto, segundo o próprio juízo, mas segundo a necessidade imperiosa e real de se alimentar, ou alimentar os familiares famintos a ponto de morte. São Tomás não ensina que é, por exemplo, lícito, por exemplo, roubar um aparelho de TV de um caminhão tombado só porque não tem em casa. O caso aqui é realmente questão de sobrevivência. Continuando. Mas também há os vagabundos que optam por não trabalhar e assim não merecem nada. Esclarecidas essas normas, podemos estudar alguns dos axiomas que compõem essencialmente a Escola Austríaca de Economia. Alguns dos axiomas da Escola Austríaca de Economia. Para saber qual seria o papel real do Estado, enquanto sinônimo de poder temporal exercido pela legítima autoridade, coisa que não temos hoje em dia, diga-se de passagem, devemos conhecer como funciona a economia. A política e a economia devem ter por chão a ética. A ética é o princípio que deve nortear a praxis da economia e da política. No entanto, o conhecimento dos fenômenos econômicos são per se amorais. Não são amorais porque determinado economista está indiferente com a ética. Alguns até podem estar. Mas porque a ética não é necessária para conhecer ou especular sobre esses fenômenos, assim como a moral não é necessária para conhecer os axiomas da engenharia. No entanto, a moral é necessária na aplicação desses axiomas. Por exemplo, meus amigos, imagine uma faca, tá? Se existisse uma ciência sobre faca, vamos chamar de facologia. Essa ciência vai buscar descrever a faca como ela é, que ela tem lâmina, que ela tem cabo, etc. Mas não será essa ciência que vai explicar qual é o uso correto dessa faca, tá? Se é para cortar os alimentos ou se é para esfaquear alguém, tá? Não é isso, não é esse o papel. O que faz a Escola Austríaca de Economia é exatamente isso: descrever
a ação humana e o que implica economicamente as ações humanas. Tá? Mutatis mutandis, o que a escola austríaca vai fazer é descrever a faca. Vamos continuar. No entanto, a moral é necessária na aplicação desses axiomas. Seria como conhecer uma faca, como eu disse aqui, né? O conhecimento especulativo da faca em si mesmo é amoral, mas o seu uso é moral, cortar alimentos, ou imoral, esfaquear alguém. Os princípios da escola austríaca de economia são a mesma coisa. Podem ser aplicadas moral ou imoralmente. A intenção aqui agora é expor os principais axiomas da escola austríaca e mostrar por que esses axiomas são mais realistas que de todas as outras escolas que podem ser resumidas na escola neoclássica. Primeiro axioma. A economia é uma ciência mais humana que exata. Algumas palavras sobre a praxeologia. Jesus Huerta de Soto não é autor da minha predileção dentro da escola austríaca de economia, tá? Porque ele é um tanto hayekiano. Eu sou mais misesiano. Por quê? Porque o Hayek ele é, digamos assim, um pouco mais próximo do mainstream do que o Mises e os economistas austríacos de orientação misesiana, tá? Por isso, inclusive, que o Hayek ele é o único austríaco até hoje que ganhou o prêmio Nobel. Mas vamos lá. Jesus Huerta de Soto nos ensina que a ciência econômica é antes da ação do que da decisão. Isso está na Escola Austríaca, Mercado e Criatividade Empresarial, Instituto Ludwig Mises, segunda edição, páginas 17 e 18. E ele explica bem isso. Abre aspas para Jesus Huerta de Soto. O importante para os austríacos não é que se tenha tomado uma decisão, mas sim que a mesma é levada a cabo sob a forma de uma ação humana e ao longo de cujo processo, que eventualmente pode chegar ou não a concluir-se. Se produz uma série de interações e atos de coordenação cujo estudo constitui para os austríacos o objeto de investigação da ciência econômica. Por isso, para a escola austríaca, a ciência econômica, longe de ser um conjunto de teorias sobre a escolha ou decisão, é um corpus teórico que trata dos processos de interação social que poderão ser mais ou menos coordenados, dependendo da capacidade demonstrada no exercício da ação empresarial por parte dos agentes implicados. Isso está na página 17. Aqui entra a praxeologia de Ludwig von Mises, que ataquei injustamente. Faço aqui a minha meia-culpa, né? Mises erra feio na antropologia, mas não erra o cerne do ponto sobre a ação humana. Mises escreve, abre aspas para Mises, toda decisão humana representa uma escolha. Ao fazer sua escolha, o homem escolhe não apenas entre diversos bens materiais e serviços. Todos os valores humanos são oferecidos para a opção. Todos os fins e todos os meios, tanto os resultados materiais como os ideais, o sublime e o básico, o nobre e o ignóbil, são ordenados numa sequência e submetidos a uma decisão que escolhe um e rejeita o outro. Algum tomista que estiver ouvindo isso vai discordar disso, sim ou não? Pois é, né? Isso é fato. Quando a gente vai agir de uma maneira, nós vamos optar em diversas opções, num leque de opções ali. A gente vai decidir a nossa ação de acordo com os nossos princípios, de acordo com o nosso conhecimento. Ali vai estar o que é correto, o que é o certo. Aí sim vai entrar a moral em jogo. Mas a descrição em si mesma vai ser sempre a moral. Ainda que o homem tenha a obrigação de agir moralmente. Ainda, essa citação tem Ação Humana, X. Ludwig von Mises, 2010, página 23.
Na página 35 nós lemos, abre aspas, a ração humana é o comportamento propositado, ou seja, deliberado. Também podemos dizer, a ação é a vontade posta em funcionamento, transformada em força motriz. Aqui está uma descrição um tanto kantiana, tá? Mas não deixa de ser verdade. A vontade é o que move o homem para a ação. É procurar alcançar fins e objetivos. É a significativa resposta do ego aos estímulos e às condições do seu ambiente. Aqui está um tanto naturalista a coisa. Tá? Mas, de fato, a ação humana também é uma resposta àquilo que nos rodeia. Tá? O homem também ele vai agir de acordo com as condições, de acordo com seus estímulos, de acordo com o que ele conhece também, tá? Para alcançar determinado fim. Continuando, é o ajustamento consciente ao estado do universo que determina a vida. Fecha aspas. Nada disso contradiz o que Santo Tomás, fora a ausência da palavra bem. O homem age para um fim. Convém que seja assim. Isso está na Suma Teológica, segunda, questão 1ª, artigo 1º. Noutro lugar ainda, abre aspas, é manifesto que toda a gente age por um fim, porque cada agente tende a algo determinado. Mas aquilo que o agente tende determinadamente deve ser conveniente, pois não tenderia a ele senão por alguma conveniência a isso mesmo. Mas o que é conveniente a algo é-lhe bom. E por conseguinte, toda a gente obra por um bem. Summa contra Gentiles, livro 3º, capítulo 3. Está claro aqui, até agora aqui, o homem ele age em vista de um bem. Ou, melhor dizendo, né? Pode até não ser um bem objetivamente falando, mas vai ser um bem subjetivamente falando. O homem ele vai ter uma noção de bem e vai agir buscando esse bem, de acordo com o que ele conhece sobre tal bem ou o que ele entende como bem. Tá? Aí também, ainda no mesmo lugar, tá? Mas aqui, peraí. Alguns ainda podem objetar com o naturalismo de Mises. De fato, se lermos alguns pontos, realmente parece ir de encontro com o que Santo Tomás ensina. Abre aspas para Mises. O agente homem está ansioso para substituir uma situação menos satisfatória por outra mais satisfatória. A sua mente imagina situações que lhe são mais propícias e a sua ação procura realizar essa situação desejada. O incentivo que impele o homem à ação é sempre algum desconforto. O homem perfeitamente satisfeito com a sua situação não teria incentivo para mudar as coisas. Não teria nem aspirações nem desejos. Seria perfeitamente feliz, não agiria. Viveria simplesmente livre de preocupações. Isso está na Ação Humana, página 37 e 38. Até aqui, realmente, ele foi bem naturalista, tá? Porque ele praticamente está descrevendo o homem como um animal, tá? Ou até algo pior do que isso. E Mises ainda parece classificar bebês como não humanos, pois coloca o seu agir como a essência da humanidade. Abre aspas para Mises. Vocês estão vendo aqui é uma crítica a Mises, tá? O homem é um ser que vive submetido a essas condições. Não apenas Homo sapiens, mas também Homo agiens. Seres humanos que, por nascimento ou por defeitos adquiridos, são irremediavelmente incapazes de qualquer ação, no estrito senso do termo, e não apenas no senso legal. Praticamente não são humanos. Essa parte é grave. Embora as leis e a biologia os considerem homens, falta-lhes a característica essencial do homem. Não, Mises, não falta, tá? Não falta.
Continuando. A criança recém-nascida também não é um ser agente. Ainda não percorreu o caminho desde a concepção até o pleno desenvolvimento de suas capacidades, mas ao final dessa evolução torna-se um agente. Comentário meu. Analisemos a primeira citação. Mises é agnóstico e provavelmente não acreditava em algo transcendente. Mises, como kantiano, reconhece o homem apenas como um fim em si mesmo e não como um animal racional com um fim último transcendente. Mas dentro da pura natureza, não é errado dizer que o homem, ao agir, busca uma situação mais satisfatória, porque o que deve satisfazer é necessariamente um bem. Então, meus amigos, é basicamente isso, tá? Se olhar do âmbito puramente natural, como um Aristóteles olha o homem, por exemplo, tá? Não é errado dizer que o homem ele vai agir em busca de uma situação mais satisfatória. Nesse ponto, Mises não errou exatamente, tá? Ainda que pareça que ele está resumindo o homem a um animal. O que falta a Mises é o conhecimento de um fim último distinto do homem, tá? E transcendente ao próprio homem. Falta isso nele porque ele é agnóstico. E não há nada de errado em reconhecer isso aqui. Tá? Veja que aqui é um ponto divergente do Mises. Mas não é errado, tá, em dizer que o homem também age em busca de uma situação mais satisfatória. Ou você, ouvinte, não faz isso. Tá? Você está com fome, você não vai comprar comida. A fome não é uma situação de insatisfação. Não é porque está lhe faltando algo. Você não vai agir motivado pela intenção de satisfazer a sua fome, por exemplo, ou vai negar que isso existe. Mas, continuando, quanto à segunda citação, Mises não erra na sua praxeologia em si, mas na antropologia. Esse é um ponto que eu divido bastante, tá? Até mesmo do Daniel Scherer. Ele tem muitos acertos lá, mas ele não pensa no que o Mises realmente quis dizer com aquilo, tá? Ele não busca ali elementos acidentais que dá para conciliar com o tomismo. Mas vamos lá. Considerar que o fato de ser agente é essencial no homem é erro metafísico grave. Olha bem, eu estou criticando Mises e reconhecendo o erro dele. Mas nada tem a ver com economia. Porque economia e metafísica são disciplinas distintas. Pois, ainda que os atos econômicos decorram da natureza humana, enquanto ser racional e agente, não é papel da economia definir se a essência do homem é ser racional, ponto. Ou se é racional e agente também. Mises errou na definição da essência humana, mas não errou na descrição da ação humana. Tá? Ele erra na descrição da essência do homem, tá? Na definição de homem, ele erra, mas não errou na descrição da ação humana. Podemos dizer, sim, que a descrição de Mises da ação humana está incompleta, ou mesmo imprópria. Não pela matéria em si, mas pela terminologia kantiana que infelizmente permeia toda a sua obra. Mas não está errada. Segundo axioma, o individualismo metodológico não é atomista, como o individualismo liberal. Isso se prova pelo que o próprio Mises, ironicamente, um declarado liberal radical. Abre aspas para Mises. O homem verdadeiro é, necessariamente, sempre o membro de um conjunto social.
É até mesmo impossível imaginar a existência de um homem separado do resto da humanidade, dissociado da sociedade. Ação Humana, página 69. Apesar de depois escrever algumas bobagens evolucionistas, porque ele era evolucionista, influído pela modernidade filosófica, porque Mises era kantiano, Mises mostra diversos lapsos de lucidez que iluminam nosso estudo. No outro parágrafo, Mises refuta a ideia atomista que geralmente é visível mais entre os randianos, seguidores de Ayn Rand, né? Mal chamados objetivistas, e entre os anarquistas individualistas, como o Benjamin Tucker, tá? Por exemplo, que não são necessariamente anarcapitalistas, tá? Abre aspas para Mises. Isso se contesta que, na esfera da ação humana, entidades sociais têm existência real. Ninguém se atreveria a negar que nações, estados, municipalidades, partidos, comunidades religiosas são fatores reais determinantes do curso dos eventos humanos. O individualismo metodológico, longe de contestar o significado desses conjuntos coletivos, considera como uma de suas principais tarefas descrever e analisar o seu surgimento e o seu desaparecimento, as mudanças em suas estruturas e em seu funcionamento, e escolhe o único método capaz de resolver esse problema satisfatoriamente. Inicialmente, devemos dar-nos conta de que todas as ações são realizadas por indivíduos. Página 70 da Ação Humana. Eu comento. O individualismo metodológico é o método que nos diz que todas as ações são deliberações individuais, ainda que um grupo age em conjunto, e se agir só se dá em razão de um conjunto de atos individuais daqueles que compõem um grupo. Uma música executada por uma orquestra só é realmente executada porque cada indivíduo que compõe a orquestra resolveu tocar. Negar isso é ir contra a razão. Tá? Alguém discorda disso daí? Até agora eu mostrei, tá, 2 axiomas que ninguém aqui pode negar. Que a ação do homem é deliberada e visa sair de uma situação de insatisfação. Tá? Que é algo deliberado. E que ao agir o homem vai também utilizar de recursos para essa sua ação. E no outro, que o que determina que toda ação humana ela é individual, tá? Mesmo que um algo é realizado por um grupo, isso só vai se dar em razão da ação de cada indivíduo que compõe esse grupo. Bem, até aqui creio que podemos concordar com 2 coisas da escola austríaca, sendo católicos e mesmo tomistas. Não é verdade? Agora tem outro ponto. O subjetivismo austríaco não tem nada a ver com o subjetivismo filosófico ou teológico. É um ponto que muita gente também cai em confusão. Vamos lá. Jesus Huerta de Soto escreve que, para os austríacos, abre aspas, as restrições em economia não são impostas por fenômenos objetivos ou fatores materiais do mundo exterior. Por exemplo, as reservas de petróleo, mas antes pelo conhecimento humano de tipo empresarial. A descoberta de um carburador que conseguisse duplicar a eficiência dos motores de explosão teria o mesmo efeito econômico que uma duplicação do total de reservas físicas de petróleo. Fecha aspas. Isso está em seu livro A Escola Austríaca, Mercado e Criatividade Empresarial, página 19. Na página 24, nós lemos ainda, abre aspas, para Jesus Huerta de Soto. O outro elemento essencial da metodologia da escola austríaca é a sua concepção subjetiva dos custos. Muitos autores consideram que esta ideia pode ser incorporada sem grande dificuldade dentro do paradigma neoclássico dominante. No entanto, os teóricos neoclássicos
apenas incorporam de forma retórica o caráter subjetivo dos custos, acabando por incorporá-lo de forma objetivada nos seus modelos. Ainda que mencione a importância do conceito de, entre aspas, custo de oportunidade. Para os austríacos, o custo é o valor subjetivo que o agente atribui aos fins aos quais renuncia quando decide empreender um determinado curso de ação. Ou seja, não existem custos objetivos, uma vez que os mesmos são continuamente sendo descobertos a cada circunstância através da perspicácia empresarial de cada agente. Com efeito, podem passar despercebidas muitas possibilidades alternativas que, uma vez descobertas empresarialmente, alterariam radicalmente a concepção subjetiva dos custos por parte do agente em causa. Não existem, portanto, custos objetivos que tendam a determinar o valor dos fins, sendo que, na realidade, sucede precisamente o contrário. Os custos como valores subjetivos são assumidos e, portanto, determinados em função do valor subjetivo que os fins desejados, bens finais e consumo, têm para o agente. Por isso, para os economistas austríacos, são os preços dos bens finais de consumo, como materialização do mercado das avaliações subjetivas, que determinam os custos nos quais se está disposto a incorrer para produzi-los, e não o contrário, como tão frequentemente dão a entender economistas neoclássicos nos seus modelos. Aqui eu faço algumas observações, tá? Coloco aqui. Não que não existam custos objetivos absolutamente falando. Tal afirmação pode levar a equívocos graves que podem ser catastróficos no âmbito econômico. Existem sim custos objetivos, mas que são desconhecidos pelo agente, em geral, né? O que podemos dizer é que a concepção de custo do agente que é subjetiva. A subjetividade dos custos sempre se dá em razão da subjetividade do valor atribuído pelo agente. E é claro que o valor também não é simpliter subjetivo, mas sim também segundo o valor concebido pelo agente. E é claro que o valor também não... A absolutização da subjetividade dos custos e do valor na escola austríaca é errônea por esse aspecto, mas não é de toda errada. Razão porque as ações do agente no mercado sempre se dão em razão do valor subjetivo que ele atribui ao fim que ele almeja. Assim, não negamos que há algo de objetivo nos custos e no valor, mas como isso se dará no mercado dependerá da subjetividade dos agentes. Assim, quando alguém paga uma fortuna por um livro antigo em detrimento com uma edição nova do mesmo título, é porque a pessoa considerou o que chamamos, de utilidade marginal desse livro. Muitas das pessoas interessadas no título em si prefeririam a edição nova por sua leitura mais acessível, porque daria menos trabalho e o preço baixo. Seria o meu caso, por exemplo, Pois sou pobre e quero um livro barato para poder grifar e rabiscar anotações nos espaços em branco. É minha preferência particular que eu coloquei aqui, tá? A pessoa que pagou mais caro pela edição antiga levou em consideração a utilidade marginal, que é subjetiva. Essa pessoa poderia ser um intelectual que prefere ler a linguagem original do autor, ou pode ser que nem sequer leia e seja um simples colecionador. Não o sabemos, mas ele sabe. Assim, poderíamos considerar que há a alta utilidade marginal e a baixa utilidade marginal. A alta utilidade marginal, para os que compram, é a leitura na linguagem original do autor e coleção.
seja por razões estéticas, por tradição ou exclusividade. Esses pontos são prioritários. Para exclusionadores, a baixa utilidade marginal é o conteúdo e a acessibilidade da linguagem. A baixa utilidade marginal é algo sempre secundário para o agente. Para quem prefere as edições novas, a alta utilidade marginal é a acessibilidade da linguagem adaptada, ou a tradução para a língua vernacular na nova edição, ou o baixo custo, o que é considerado na edição antiga, e cara para quem prefere a edição nova é a baixa utilidade marginal. Assim, a utilidade marginal depende da relação que se dá entre o bem e o agente. E claro, na percepção subjetiva, né? Eu posso acrescentar agora. É para vocês verem que há sim subjetividade nas ações dentro do mercado. Vamos continuar. Os neoclássicos, por seu lado, já creem que os custos e o valor são necessariamente objetivos e isso leva a erros ainda mais catastróficos. Isso porque leva o governo a tomar atitudes tirânicas, como fortes tributações, controle e tabelamento de preços, aumento da burocracia, protecionismo, etc. A concepção do custo e o valor objetivos é desastrosa e, inevitavelmente, leva a um Estado gigante e mesmo tirania. Infelizmente, com medo do termo, muitos católicos caem nesse erro da escola neoclássica. Assim, fica claro que o subjetivismo austríaco não tem nada de semelhante com o subjetivismo filosófico, que considera a realidade algo dependente do sujeito. Como se vê na modernidade filosófica, um tomista pode, sem renunciar aos seus princípios filosóficos, aceitar as premissas do subjetivismo austríaco, com algumas correções e adaptações terminológicas. Aqui está a incerteza contra a racionalização. O valor objetivo, como lemos acima, leva a medidas governamentais extremas, ou no mínimo, que causam distorções no mercado. Se o valor é objetivo, também leva a uma racionalização do mercado. A economia funcionaria de forma mecânica. A visão mecanicista é uma característica própria dos neoclássicos. E assim, tudo seria previsível. Para a escola neoclássica, os burocratas conheceriam a situação econômica melhor que os empreendedores, que vivem praticamente dentro das ações dos mercados, ainda que geralmente restrito ao campo deles. Se há incerteza, há possibilidade de erros empresariais puros, como ensina novamente o nosso autor referenciado Huerta de Soto. Abre aspas para o economista espanhol: para os austríacos é possível que se cometam erros empresariais puros, sempre que uma oportunidade de lucro permanece no mercado sem ser descoberta pelos empresários. É precisamente a existência desse tipo de erros que permite, quando o mesmo é descoberto e eliminado, o lucro empresarial puro. Fecha aspas. Isso está na página 220 do livro A Escola Austríaca, o Mercado e a Atividade Empresarial. E ainda vale a pena citar em extenso Ludwig von Mises, abre aspas para o economista austríaco: os empresários e os capitalistas só colocarão em risco o seu próprio bem-estar material se estiverem plenamente convencidos da consistência de seus planos. Jamais arriscariam o seu patrimônio só porque um especialista assim os aconselhou. Os tolos que aplicam recurso na bolsa de valores ou de mercadorias, seguindo informações confidenciais, estão fadados a perder o seu dinheiro, qualquer que seja a fonte de sua, entre aspas, informação. Na realidade, qualquer empresário judicioso tem plena consciência da incerteza do futuro. Tem a consciência de que o economista, no máximo, pode elaborar uma interpretação dos dados estatísticos do passado, mas não uma informação segura sobre o que irá ocorrer no futuro. Para o capitalista e para o empresário, opiniões dos economistas sobre o futuro valem apenas como conjecturas discutíveis. São céticos e não se deixam enganar facilmente, mas como considera importante e útil conhecer todas as informações de relevância para os seus negócios, interessam-se por jornais e revistas especializadas em prognósticos econômicos.
Com a preocupação de estar a par de todas as informações disponíveis, as grandes empresas empregam equipes de economistas e estatísticos. As previsões econômicas não podem fazer desaparecer a incerteza do futuro, nem destituir a atividade empresarial de seu caráter intrinsecamente especulativo. Mesmo assim, pode prestar alguns serviços, uma vez que reúne e interpreta dados disponíveis sobre as tendências econômicas e sobre a evolução econômica do passado recente. Fecha aspas. Ação Humana, página 986. A própria mais-valia é refutada por essa incerteza. Eu continuo. A incerteza torna os bens futuros menos valiosos que os bens presentes, dada a preferência temporal dos agentes. Leiamos o austríaco Eugen von Bavack. Abre aspas, quero agora acrescentar em que ponto ela, a teoria da mais-valia, não tem razão. Primeiramente, no fato de explicar o juro exclusivamente a partir da compra barata do trabalho. O juro deriva tanto da compra barata dos usos da terra quanto da compra barata do trabalho. Sem dúvida, do ponto de vista quantitativo, pesa muito mais o ganho na compra de trabalho. Quanto ao ganho que se obtém na compra, entre as baratas, dos produtos intermediários, não preciso mencioná-lo porque ele pode ser reduzido ao ganho na compra das forças produtivas ordinárias. Além disso, como já observei anteriormente, a compra não é tão barata quanto parece, pois o objeto comprado é medido em termos de bens futuros, que valem menos, ao passo que o preço é medido em bens presentes que têm seu valor pleno. Finalmente, o preço relativamente baixo na mão de obra não é exclusivamente o resultado da exploração, com o qual os trabalhadores, devido à sua necessidade, são obrigados a concordar. Ele também correria em algum grau, e se bem que provavelmente menor, mesmo sem nenhuma coação aos trabalhadores, ao caso de a propriedade ser distribuída de modo quase inteiramente igual entre nós. Eu acrescento aqui o que é evidentemente impossível. Teoria Positiva do Capital, editora Nova Cultural, edição de 1978, páginas 573 e 574. Eu continuo, eu já estou entrando na mais-valia, olha só. A mais-valia, sim, é absolutamente falsa porque, primeiro, nega o valor subjetivo. Segundo, desconsidera a utilidade marginal do tempo. Terceiro, desconsidera a própria incerteza. Todo salário é um adiantamento e pago no momento de incerteza do lucro, por parte do capitalista. O lucro é um direito do capitalista pela sua espera, enquanto o trabalhador tem a vantagem de receber as vantagens do trabalho mais cedo. Essa vantagem parte da preferência temporal que Horta de Soto ensina brilhantemente. Abre aspas para o espanhol. Esta lei da preferência temporal não é senão outra forma de expressar o princípio essencial segundo o qual cada ator ou agente, no processo da apropriação, prefere alcançar os fins o mais cedo possível, estando separado dos mesmos por uma série de etapas intermediárias, que encerram um determinado período de tempo. A preferência temporal não é, portanto, uma categoria psicológica ou fisiológica, mas uma exigência da estrutura lógica da ação que se encontra na mente de todo ser humano. Isto é, a ação humana é orientada para determinados objetivos e seleciona meios para os alcançar. O objetivo é aquilo que se pretende alcançar ou a meta de toda ação, e na ação o que separa o ator da meta é o tempo. Por isso, quanto mais perto da meta estiver o ator, mais próximo estará de alcançar os objetivos que para ele têm valor. Fecha aspas. Isso está em Moeda, Crédito Bancário e Ciclos Econômicos. Instituto Ludwig von Mises, primeira edição, página 248. E a preferência temporal, curiosamente, é negada, né, por muitos que se dizem tomistas, porque supostamente seria uma doutrina iluminista. Sendo que é evidente, né? O que você prefere? Ter um bem próximo no tempo ou um bem distante no tempo? Tá?
Vamos usar a terminologia católica. Vocês preferem estar no céu agora, e agora para o céu, ou esperar mais tarde? É óbvio que nós devemos querer agora. Se você está em estado de pecado mortal, você quer a confissão agora, ou para daqui um ano? Todo ser humano prefere ter os seus bens, prefere alcançar os seus objetivos o mais rápido possível, tá? É o mais rápido possível, justamente por causa do valor do tempo. O próprio Santo Afonso, em seu Preparação para a Morte, ensina que o bem mais valioso que nós temos neste mundo agora é o tempo, que nós não devemos desperdiçar. Então, a perfeição temporal é uma realidade que é até mesmo por necessidade ontológica, por necessidade metafísica, até teológica, tá? Eu continuo. A perfeição temporal, assim, podemos entender como algo decorrente da própria mancha do pecado original também, né? Em termos de bens econômicos. Os capitalistas parecem ter alguma virtude natural que ajuda a superar essas expectativas, pois ele tem a paciência de esperar, vencendo a incerteza, o lucro. Aí eu continuo, tá? Outro tópico. A natureza do lucro, da poupança e do prejuízo. O lucro para os austríacos em sentido amplo, abre aspas, o ganho decorrente da ação, o aumento de satisfação ou redução do desconforto obtido. É a diferença entre o maior valor atribuído ao resultado obtido e o menor valor atribuído aos sacrifícios feitos para obtê-los. Em outras palavras, é rendimento menos custo. Isso está em Ação Humana, página 349. Eu continuo. Ele pode ser psíquico quando não se trata apenas de um fenômeno monetário. Enquanto fenômeno puramente monetário, o lucro abre aspas, um excedente do montante recebido sobre o despendido, enquanto que a perda é um excedente do montante despendido sobre o recebido. Está na mesma página da Ação Humana. Assim, não é preciso dizer que o lucro ou a perda, dizer que o prejuízo ou a perda é exatamente o oposto do lucro, né? Assim, fica claro que é insensatez condenar o lucro, pois ele é um direito do empreendedor, pelo seu mérito de conseguir um excedente do montante daquilo que ele recebeu sobre o despendido. O lucro, assim, não tem um fim em si mesmo no mercado, pois, como algo imediato da ação humana, ele serve como um incentivo para alocações do empreendedor. A poupança tampouco é moral, pois é uma medida prudencial. Escreve Mises sobre o assunto. Abre aspas. No ponto de partida de todo progresso em direção a uma existência mais bem fornida, está a poupança. O provimento de produtos que torna possível prolongar o período médio do tempo que decorre entre o início do processo de produção e a obtenção de um produto pronto para ser usado ou consumido. Os produtos acumulados com esse objetivo são de duas naturezas: estágios intermediários no processo tecnológico, isto é, ferramentas e produtos quase acabados, ou bens prontos para o consumo que permitam ao homem substituir um processo que observa menos tempo por outro que absorva mais tempo, sem com isso sofrer necessidades no período de espera. Esses bens são chamados de bens de capital. Portanto, a poupança e a consequente acumulação de bens de capital estão na origem de qualquer tentativa do homem de melhorar suas condições de vida. São a base da civilização humana. Sem poupança, sem acumulação de capital, não teria sido possível almejar fins não materiais. Isso está na página da Ação Humana, página 318. Tá? Pois é, sem a poupança não há iniciativa, tá? Não há empreendedorismo, não há investimento. E isso prejudicaria a própria civilização. Nós viveríamos como uma tribo selvagem.
né? Digamos assim. Mas se bem que deve ser isso que muitos traders querem, né? Que o homem não tenha nem poupança, nem lucro, nem nada. Por quê? Porque isso é um pecado gigantesco, sem, claro, considerar que o lucro e a poupança são lícitos, tá? Mas que o empresário também tem a obrigação de honrar com as obras de caridade. Se eles não fizerem, é problema deles. Vão arder no inferno eternamente. Continuando, aqui Mises apenas descreve o lucro. Não fala se deve ou não ser regrado. O incentivo ao lucro é útil para ajudar a atender a necessidade das pessoas, como o próprio Mises ensina. Olha só, o lucro também ensina aos empresários a serem mais provedores, né? Se eles forem espertos e virtuosos. Abre aspas para Mises. Nós não estamos afirmando que o cálculo econômico capitalista garanta invariavelmente a melhor solução para alocações dos fatores de produção. Soluções perfeitas para qualquer problema estão fora do alcance dos homens mortais. Até parece que está falando de Deus aqui, né? Continuando. O que o funcionamento do mercado, não obstruído pela interferência da compulsão e coerção, pode nos assegurar é apenas a melhor solução acessivelmente humana. Considerando-se o atual estágio do conhecimento tecnológico e a capacidade intelectual dos homens mais sagazes da época. Quando um homem descobre uma discrepância entre o atual estado de produção e um estado melhor, e que seja realizável, a motivação pelo lucro o incita a se esforçar ao máximo para realizá-lo. O êxito na venda de seus produtos lhe mostrará em que medida estava certo ou errado nas suas previsões. O mercado todo dia testa de novos empresários e elimina aqueles que não conseguem passar na prova, confiando a condução da atividade econômica aos que são mais capazes de atender às necessidades mais urgentes dos consumidores. Só nesse sentido é que se pode considerar a economia de mercado como um sistema de tentativa e erro. Olha só, meus amigos. O próprio Mises, ele mostra que o mercado é uma espécie de uma entidade impessoal, refutando o espantalho de que muitos socialistas, tá, que se dizem internacionalistas, dizem. Continuando, isso está na página 802 e 803 da Ação Humana. Mises não apenas enfatiza a superioridade do mercado sobre o Estado em atender às necessidades humanas, como também a importância disso para se manter no mesmo mercado. Ele entende que isso é uma necessidade para a empresa se manter no mercado. Podemos divergir dele, claro, talvez por negar a mancha do pecado original que pode inclinar o empresário para a avareza, e assim não considerar o fato de oligarcas se aliarem ao mesmo Estado para se beneficiar e criar cartéis ou mesmo monopólios. Um Estado católico talvez resolvesse esse problema, mas que hoje é impossível. O fato é que Mises não concorda com a ideia da qual muitos acusam. Creio que, apesar de não expor os axiomas como gostaria, chegamos a uma conclusão. Alguém ainda consegue discordar dos axiomas que expus aqui? Bem, comente, né, se você tem alguma objeção. Comentários, tá, de pessoas que claramente não viram o vídeo serão sumariamente censurados para sempre, tá? Junto com o autor. Conclusão: assim fica claro que os axiomas austríacos não são contra a doutrina católica, pelo contrário, nos dá uma luz para compreender a economia. Porém, a luz natural da razão que usamos para conhecer o que os austríacos ensinam deve estar acompanhada da luz sobrenatural da fé. A escola austríaca de economia não é anticatólica, ao contrário da escola neoclássica, que preconizam o roubo em massa, a tirania, a falsificação em massa de moedas. Ao contrário dos neoclássicos, os austríacos não creem que a arrogância fatal, nos dizeres de Hayek, salvará a economia de um país. Não estou aqui para dizer que devemos ser austríacos. Não quero canonizar os autores citados, mas quero, acima de tudo, reparar a injustiça que fiz
há meses anatematizando, poderia dizer há anos aqui, anatematizando injustamente, junto com Ferrara, Arribas Marin e outros, a talvez a única escola de pensamento econômico moderna que tem as soluções para os problemas econômicos modernos. Os neoclássicos, keynesianos, monetaristas, etc., todos eles fracassaram ou foram bem-sucedidos em proteger estados corruptos e oligarcas. Talvez seja a hora de dar uma chance aos austríacos. No entanto, os autores devem ser lidos à luz sobrenatural da fé, não para rechaçar sua obra em toto, mas sim fazer como São Paulo recomendou: examinar tudo e abraçar o que for bom. 1 Tessalonicenses 5:21. Lembrando que são livros de economia, não de teologia ou catequéticos. Infelizmente, escreveram muitas bobagens, mas os seus acertos econômicos devem ser aproveitados, e não são poucos. E que Deus tenha misericórdia dessas almas. Então, é isso, meus amigos, que eu tenho a dizer. Algum de vocês tem alguma objeção quanto à escola austríaca? E que seja honesta a partir de uma análise sincera de seus escritos, porque eu não aceito comentário de gente que nunca leu o Economista Austríaco, tá? E nem de comentário de gente que apenas conheceu de forma terceirizada. Devemos ser sinceros, tudo bem? E dizer: eu não sei, não comento, não palpito, ok. Mas não me venham, tá, de palpite sem conhecer as obras. Esse meu artigo serve para expor, tá, sintetizar o resumo do que penso. O ideal seria até escrever um livro, na verdade, tá? Ou gravar uma série de conferências com vários vídeos do tamanho desse que eu estou gravando. Mas por falta de tempo, vai esse vídeo mesmo. Encerro por aqui. Me sigam nas redes sociais, se considere do canal. Fique com Deus e até um próximo vídeo.